Eu vou começar pelo cheiro, minha filha, porque foi o cheiro que me trouxe a história. Sexta-feira, 8 de novembro de 2024. 3h22 da tarde. Capela 4 do Cemitério do Araçá, em Vila Madalena. Eu, Padre Aldo San Girardi, estava na entrada com um terço de cocô preto na mão, esperando os retardatários. O sol fraco de novembro batia oblíquo nas árvores velhas do cemitério. Cheiro de buchinho cortado, cheiro de cera derretendo. Cheiro de café fresco que o seu Zé Pereira fazia na padaria da esquina da Doutor Arnaldo e mandava entregar de hora em hora pros velórios. Café preto coado em pano? Copo descartável, R$ 5 cada um. Foi nesse momento, 3h22, que ela entrou. Beatriz Antunes Calmon. 32 anos. Terno preto animalha apertado nos ombros, sapatos chutes de salto baixo com o salto raspando no piso de pedra portuguesa. O cabelo castanho escuro caía solto nos ombros porque ela tinha tirado o coque dentro do táxi sem perceber, num gesto nervoso, e tinha esquecido de prender de volta. Sem maquiagem. Os olhos vermelhos. As mãos apertavam a bolsa coach contra o peito como quem aperta a criança em hora de susto. Atrás dela, a 3 passos de distância, entrou um homem que eu nunca tinha visto antes. 69 anos. Boné azul marinho da Vasco. Camisa branca de algodão amassada do calor do trânsito. Calça caqui. Sandália havaianas pretas. As mãos calejadas seguravam um crucifixo de prata pequeno, daqueles de cordão fino, balançando. Eu vi o crucifixo. Eu reconheci. Era o crucifixo que eu mesmo tinha dado pro Heitor Calmon de Souza em julho, quando ele apareceu na minha paróquia de Piranga sem avisar, tirou o terço da minha mão e me pediu uma bênção de morte. Eu dei. E o crucifixo de prata, gravado com as iniciais HC, eu pendurei no pescoço dele naquela mesma tarde. Heitor levou para casa. Heitor entregou pro motorista de táxi dele uma semana antes de morrer. Foi assim que o crucifixo voltou ao Araçá hoje, pendurado na mão de um senhor de havaianas pretas. Beatriz parou no meio da capela. Olhou o caixão fechado, coberto de rosas brancas e lírios do campo. Olhou para a primeira fileira, onde estava Dona Marília Calmon, 67 anos, viúva oficial, vestido preto, pérolas, 2 filhos do lado, Daniel e Carolina. Dona Marília se levantou. Devagar. Olhou Beatriz. Olhou a marca de nascença em meia-lua no canto esquerdo da boca da estranha. Sentiu, eu vi pelos olhos dela, sentiu o ar sair do peito como se alguém tivesse pisado nele. Mas ela não desabou. Dona Marília tem aço por dentro, eu sabia há 20 anos. Ela respirou. Endireitou os ombros. Caminhou em direção a Beatriz. E foi nesse momento, 3h24 da tarde, que 2 mulheres que nunca tinham se visto na vida ficaram a 1 metro de distância no meio do velório do mesmo homem. Uma esposa de 46 anos de casamento. Uma filha biológica de 32 anos. Os olhos delas se encontraram. E para você entender o que aconteceu nesse encontro, minha filha, eu preciso te levar 2 horas para trás. Para uma corrida de táxi na Brigadeiro Faria Lima. Para uma palavra dita por uma filha a um pai sem ela saber que era pai. Para um motorista que guardou silêncio 26 anos. Para um crucifixo de prata que mudou de pescoço 3 vezes. Asterisco, asterisco, asterisco. Já era de tarde quando eu peguei o ônibus para contar essa história, fia. E o ônibus, sabe como é trânsito de São Paulo? Acomoda. Que essa história começa também num trânsito. Sexta-feira, 13h15 da tarde. O céu de São Paulo ostentava aquela tonalidade cinzenta que parece esmagar os tetos de vidro da Avenida Brigadeiro Faria Lima. No 23º andar do edifício Faria Lima Square, a atmosfera era ainda mais fria. Beatriz Antunes Calmon mantinha as costas eretas. Perfeitamente moldadas ao encosto da cadeira de couro da sala de reuniões da Demarest Almeida Advogados, um ambiente com paredes cor de gelo. Projetado para que ninguém ali se lembrasse de que o mundo lá fora pulsa e sangra. Vestia um terno cinza de corte impecável, sob medida,
e na mão esquerda, o brilhante de um solitário de noivado faiscava a cada movimento. Era a promessa de um futuro planejado milimetricamente. O casamento em março de 2025 com Bruno Vasconcelos, um executivo em ascensão no Bradesco BBI. Para Beatriz, a vida era uma linha reta, traçada com a precisão de um contrato bem amarrado. Até que o celular, deitado sobre a mesa de mogno, vibrou. 1, 2, 3 vezes. O zumbido ríspido arranhou o silêncio da sala. Na ponta da mesa, o diretor do Itaú BBA interrompeu a leitura de uma cláusula de fusão e ergueu os olhos. Era aquele olhar típico de quem até tolera interrupções na alta finança, mas faz questão de registrar o seu descontentamento na ponta da caneta. Beatriz sentiu o estômago contrair levemente, a quebra do protocolo profissional a incomodava mais do que o cansaço. Olhou para o visor. Mãe, Beatriz, Dr. Andrade, me desculpe. É a minha mãe. Posso atender rápido? Andrade, ajeitando os óculos, com um aceno protocolar pode pegar, Beatriz. Sem problemas. Aproveitamos para fazer uma pausa de 5 minutos para o café. Ela recolheu o aparelho e deslizou para fora da sala com passos rápidos, buscando o refúgio do corredor, perto do bebedouro de inox. O silêncio ali era quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado central. Beatriz, mãe? Eu estou no meio de uma apresentação crucial com o Itaú. Aconteceu alguma coisa? Cristina, do outro lado da linha, a voz saindo num filete rasgado, sem prumo a Bia. A publicitária aposentada de 62 anos, Dona Cristina Antunes, sempre fora o sinônimo de comando e altivez. Beatriz conhecia aquela voz há 32 anos, conhecia as pausas, a segurança de quem vendeu campanhas históricas de iogurte para Danone em 1998. Mas ali, naquele telefonema, a voz que saía do alto-falante parecia o estilhaço de um espelho. Beatriz, o coração acelerando, os dedos apertando o aparelho. A mãe fala comigo. O que foi? O papai está bem? Cristina, Bia. Junta as tuas coisas e sai desse escritório agora. Pega um táxi, um carro, o que for. Vai direto para o cemitério do Araçá. Velório do Heitor Calmon, o sócio antigo da empresa do teu pai. Você precisa ir agora. Beatriz, soltando um suspiro de impaciência, franzindo a testa. Mãe, pelo amor de Deus. O senhor Heitor. Ele era apenas um sócio que o papai teve na construtora na década de 90. Eu mal lembro do rosto desse homem. A minha reunião vai até às 5. Assim que eu terminar, passo no Araçá no caminho de casa, prometo. Cristina, Bia. A mãe parou. No fundo da linha, dava para ouvir o som do choro engolido e uma respiração trêmula que parecia vir do fundo de uma gaveta velha. Quando Cristina voltou a falar, a publicitária de sucesso havia sumido, restara apenas uma mulher apequenada pelo pavor do segredo. Cristina, Bia, por tudo que é mais sagrado nesta vida, faz o que a tua mãe está te pedindo de joelhos. Sai da Faria Lima agora. Você tem que chegar nesse velório antes que fechem o caixão do Heitor. Depois eu te explico tudo na mesa de casa. Bia, eu estou te implorando. Beatriz, mas mãe, por que tanta urgência por um? Cristina, num grito ríspido desesperado a Bia. Agora! O impacto daquela ordem fez Beatriz afastar o celular do ouvido. A mãe nunca gritava. A última vez que Dona Cristina havia levantado a voz daquele jeito fora em 2009, quando a filha quase rodou no segundo ano de Direito da PUC após sumir por uma semana numa festa em Trancoso. Eram 15 anos de mansidão e silêncio cortados por um grito de pânico. Beatriz desligou sem se despedir. Entrou na sala cor de gelo com as bochechas ardendo, recolheu o notebook e a bolsa de couro com movimentos mecânicos. Beatriz, Dr. Andrade, mil perdões. Tive uma emergência familiar grave e inadiável. O meu secretariado entra em contato ainda hoje para reagendarmos o fechamento do contrato. Ela marchou em direção aos elevadores, os saltos batendo no granito como um relógio em contagem regressiva. Sacou o celular, tentou abrir o aplicativo de carona, mas a tela girou em falso. Falha de conexão na sua região. Tente novamente.
No Twitter, o feed exibia uma enxurrada de reclamações sobre uma pane na rede de telefonia móvel cobrindo todo o quadrilátero do Itaim Bibi. Beatriz bufou, guardou o aparelho e desceu direto para a recepção monumental do prédio. O porteiro com o uniforme impecável se adiantou. Edgar, Dona Beatriz, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Deseja que eu chame o motorista do prédio? Beatriz, não precisa, Edgar. O sinal do celular caiu. Vou tentar a sorte pegando um táxi direto na rua. Ela cruzou a porta giratória e o calor da rua a atingiu como um tapa. Eram 13h17 da tarde daquela sexta-feira abafada na esquina da Brigadeiro Faria Lima com a Joaquim Floriano. O sol batia sem dó nas vidraças espelhadas do Itaú BBA do outro lado da avenida, refletindo uma luz que cegava os olhos. O cheiro pesado de óleo diesel e fumaça de ônibus subia do asfalto quente, misturando-se ao barulho infernal das britadeiras. Foi quando um táxi com a pintura clássica em vermelho e amarelo, com o para-choque ligeiramente arranhado, encostou junto à guia. No banco do motorista estava o Sr. Romário Tavares, de 69 anos. Um homem de pele gasta pelo sol de 30 anos de praça, vestindo uma camisa branca simples, um boné azul marinho do Vasco da Gama e trazendo no pescoço um cordão de prata fino com um crucifixo pesado, onde se lia as iniciais gravadas, HC. Ele esticou o braço e girou a manivela, abrindo o vidro da frente. Romário, boa tarde, minha patroa. Para onde a gente vai nessa pressa? Beatriz, cemitério do Araçá, senhor. E, por favor, voando, que eu tenho um horário para cumprir. O senhor Romário travou a mão no câmbio de marcha. Seus olhos pequenos, castanhos e atentos, fixaram-se no rosto de Beatriz através do vidro aberto. O motorista não se moveu por meio segundo só. Ele escaneou cada detalhe daquela mulher. A marca de nascença sutil em formato de meia-lua bem no canto esquerdo da boca, o desenho fino do nariz aristocrático e o vinco que se formava na testa dela pela impaciência do trânsito. Romário pescou tudo em 2 segundos. E o seu coração de velho deu um solavanco de assombro. Ele reconheceu. Reconheceu aquela mesma expressão que vira em 508 fotografias guardadas com devoção nos últimos 26 anos. Na tela do celular velho do seu melhor amigo de pescaria, o homem que havia fechado os olhos para sempre na última quinta-feira. Mas Romário era homem da velha guarda, daqueles que sabem que a verdade tem o tempo certo para ser servida. Não disse uma única palavra sobre o choque. Apenas deu um aceno curto com a cabeça, indicando o banco de trás. Beatriz abriu a porta com pressa, jogou-se contra o estofado de fita e bateu a folha de ferro com força. O motorista puxou o espelho retrovisor para alinhar a visão, mas ele não olhou para o rosto da passageira. Olhou fixo para o crucifixo de prata com as letras HC que balançava no vidro. E murmurou, num sussurro que parecia uma prece de despedida. Romário, Heitor, a linha está puxando agora, meu irmão. Ela entrou no carro. Ele baixou a alavanca do taxímetro de ferro. O visor vermelho acendeu marcando R$ 5,80 de bandeirada. Romário, por onde a senhora prefere rasgar o chão, dona? Subimos pela Rebouças ou tentamos o contorno da Marginal Pinheiros? Beatriz, sem tirar os olhos da tela do celular sem sinal, com a voz ríspida da elite paulistana, pelo amor de Deus, motorista. Você é quem trabalha no volante. Você é quem deve saber qual caminho está livre. Só ande rápido. Romário respirou fundo, engoliu o sapo com a paciência de quem já viu de tudo na praça, engatou a primeira marcha e jogou o táxi vermelho-amarelo para a esquerda, entrando no fluxo da Faria Lima em direção a Pinheiros. Andou exatamente 20 metros, e o trânsito travou por completo. Uma muralha de metal se ergueu diante do capô. Buzinas ensurdecedoras cortavam o ar, caminhões de carga manobravam em fila dupla obstruindo os cruzamentos e os tapumes azuis das obras da linha 6 do metrô espremiam o tráfego em uma única faixa de rolamento. O motoboy passou raspando pelo retrovisor do táxi, soltando um xingamento que sumiu no ronco dos motores. Beatriz olhou o visor do celular. 13h23 da tarde.
O araçá parecia estar a 1000 quilômetros de distância e o tempo corria contra ela. Pega um gole de água, minha filha. Pausa. E quem nunca soltou um desaforo para um taxista preso no trânsito engarrafado de São Paulo que atire a primeira pedra? Mas o que se passou dentro daquele estofado velho não foi um bate-boca comum de rua. Foi o desespero de uma mulher que achava estar correndo para o enterro de um estranho. Sem saber que carregava nas veias o mesmo sangue do homem que estava dentro do caixão. 13h31 daquela sexta-feira abafada. O relógio digital do painel parecia zombar da nossa pressa. Fazia exatos 13 minutos que o táxi vermelho-amarelo estava completamente imóvel, cercado por um mar de lataria reluzente pelo bafo quente de óleo diesel que subia das frestas do asfalto. Desde que havíamos cruzado a Joaquim Floriano, o carro avançara com muito custo, apenas um quarteirão e meio. O Itaim Bibi parecia uma armadilha de metal. No banco de trás, a quietude de Beatriz Antunes Calmon começou a se transformar em desespero físico. Sua perna direita balançava num ritmo frenético, fazendo o salto alto das chutes bater contra o tapete de borracha gasto do táxi. Tic, tic, tic. Era o som da impaciência ritmando a tarde. Suas unhas longas, pintadas com um esmalte em gel na cor vermelho vinho feito na semana passada, afundavam-se no couro legítimo da sua bolsa coat com uma pressão crescente, quase rasgando a peça de grife. Ela era uma mulher habituada a moldar o tempo com prazos fatais. Estar presa ali era uma agressão ao seu controle. Pela terceira vez, ela discou o número da mãe. O visor do celular brilhou, mas a resposta foi a mesma voz gravada fria e mecânica da caixa postal. Beatriz, mãe, atende. Atende, mãe. Por que você sumiu logo agora? Desligou o aparelho com um estalo irritado. O suor começava a brotar na sua nuca, misturando-se com o calor que o ar-condicionado fraco do velho carro não conseguia aplacar. Beatriz inclinou o corpo totalmente para a frente, fixando os olhos castanhos na nuca do motorista. Beatriz, senhor, ô senhor, o senhor está me ouvindo? Romário, sem desviar os olhos do para-brisa, com a voz pacífica de quem já viu 1000 engarrafamentos na praça, lhe diga, minha patroa. Beatriz, não tem a menor condição de pegar outro caminho? Uma rota alternativa, um atalho por dentro do bairro? Eu preciso estar no Araçá em 15 minutos, ou não vou conseguir chegar a tempo. Romário, dona, a Marginal Pinheiros está interditada por uma obra grande, e as travessas da Rebouças estão todas travadas pelo pessoal de sexta-feira. Minha sugestão é a senhora ter paciência por uns 10 minutos. Daqui a pouco o trânsito abre lá na frente. Beatriz, a voz subindo um tom, ríspida, cortante, 10 minutos? O senhor enlouqueceu. Ela se impeliu com tanta violência para a frente que o cinto de segurança travou num tranco ríspido contra o seu peito. O tecido cinza do terno sob medida amassou sob a pressão. Beatriz puxou a fita com força, fazendo o mecanismo de ferro chiar. Beatriz, eu não tenho 10 minutos, motorista. Eu tenho 0 minuto. Minha agenda não funciona assim. Eu preciso estar naquele cemitério agora. Romário, ajeitando o boné azul marinho do Vasco da Gama, mantendo as mãos calejadas firmes no volante, com todo respeito, doutora. Mas o trânsito de São Paulo não obedece à sua folha de papel. O trânsito é do que é. Foi exatamente essa frase, o trânsito é do que é, que funcionou como um pavio aceso na mente de Beatriz. Aquela resignação conformada soou como um insulto para a advogada sênior da Demarest Almeida. Formada na PUC com distinção, mestre por Yale. Com 3 anos de experiência em bancas de Big Law em Nova York e dona de um honorário mensal fixado em R$ 25.000. Ela não estava disposta a aceitar lição de moral de um taxista de quase 70 anos numa sexta-feira de calor. Beatriz, cruzando os braços, com a voz carregada com o peso dos seus diplomas, senhor. Por acaso o senhor sabe com quem está falando? Sabe quem eu sou? Romário, o olhar fixo no asfalto não, dona. Não sei não. Beatriz, pois então olhe bem. Eu vou ser muito direta com o senhor é um incompetente.
O senhor roda com esse táxi há 40 anos e não tem a capacidade de traçar uma rota alternativa num dia de tráfego? 40 anos no volante. O senhor já parou para calcular quantas pessoas já prejudicou na vida com essa lerdeza? Já computou o prejuízo na vida dos outros? As mãos do senhor Romário apertaram o aro de plástico do volante com tanta força que os nós dos seus dedos empalideceram. Ele não desviou o rosto, não esbravejou. Ergueu os olhos castanhos e mirou o pequeno crucifixo de prata com as letras HC, que balançava de leve no espelho retrovisor. Seus lábios moveram-se numa prece muda, rápida, como se pedisse forças ao próprio metal. Romário, olhe, dona Beatriz, interrompendo com a crueza dos tribunais, não me chame de dona. Eu sou a doutora Beatriz Antunes Calmon. E eu exijo saber por que o senhor está se achando no direito de me atrasar para o funeral do amigo da minha família. Por que o senhor aceita essa mediocridade, motorista? Romário, doutora. Eu estou fazendo exatamente o que eu posso dentro deste carro, Beatriz, pois o que o senhor pode é muito pouco. O meu tempo custou R$ 25.000 de honorários só hoje, senhor. Eu vou ligar para a prefeitura e reclamar com o ponto de táxi. O senhor não sabe com quem está mexendo. Romário Tavares desviou o olhar do crucifixo. Pela primeira vez desde a Joaquim Floriano, ele fixou os olhos diretamente em Beatriz através do espelho retrovisor. Era um olhar de velho, daqueles profundos, castanhos e cansados, carregados de uma densidade que ela nunca vira nas salas cor de gelo da Faria Lima. Não havia raiva ali, nem o rancor de quem fora humilhado. O que brilhava nos olhos do motorista era uma compaixão fria, dolorosa. A compaixão de quem guarda um segredo que o outro ainda não tem forças para suportar. Romário, doutora, com todo o respeito. A senhora está correndo e brigando para chegar num lugar que vai ser muito mais doloroso do que a sua mente consegue imaginar. Acalma esse coração que o trânsito anda. Beatriz, sentindo o sangue subir para as bochechas, estupefata. Excuse-me. Ela cravou a unha vermelha no couro da bolsa Colt com tanta fúria que o material cedeu. Ficou a marca ali permanente, um vinco rasgado no luxo. Beatriz, o senhor está achando que tem o direito de me dizer para acalmar o coração? Que tipo de filosofia barata de calçada é essa? Olha aqui, motorista, o senhor não me conhece, não sabe 1 milímetro da minha vida. Encoste esse carro agora. Encoste! Eu desço aqui e pego outra condução. Romário obedeceu. Com um cuidado calmo, sem movimentos bruscamente irritados, ele jogou o táxi vermelho-amarelo para a faixa da direita, parando rente à calçada, bem em frente à fachada espelhada do edifício da MetLife na Faria Lima. Puxou a alavanca do freio de mão com um estalo seco. Crack! Beatriz agarrou a maçaneta cromada e puxou. A trava elétrica não se moveu. A porta continuava bloqueada. Beatriz, abra essa porta. Agora. Romário, doutora, me dê licença. Antes de a senhora descer, eu preciso lhe dizer uma coisa importante. Beatriz, abra a porta, motorista. Eu vou ligar para a polícia e te denunciar por sequestro se o senhor não destravar esse carro agora. O velho Romário não se moveu com a ameaça. Pousou a mão direita sobre o topo do volante com uma lentidão solene. Olhou para frente, o sol oblíquo de novembro ricocheteava nos vidros do prédio do outro lado da rua. Olhou para a esquerda. Uma senhora de seus 80 anos atravessava a faixa de pedestres apoiada num andador, com uma sacola de farmácia balançando no compasso do seu tempo lento. Depois, ele voltou o olhar para o retrovisor, onde o crucifixo de prata oscilava mansamente com o ar-condicionado fraco do táxi. Beatriz, cega pelo desespero, esmurrou o estofado da porta 3 vezes com a palma da mão. Beatriz, abre. Romário, doutora. Beatriz, abre a porra desta porta, seu velho. A palavra saiu. Cortante, fria, pesada. Beatriz ouviu o eco do próprio insulto bater e voltar no espaço pequeno do carro. Ouviu o termo velho ser cuspido com o mais absoluto desprezo de classe. Eu, Padre Aldo, conheci a dor daquela palavra 3 dias depois, dentro do confessionário da minha paróquia.
Quando a Beatriz desabou comigo, as lágrimas lavavam o altar. Padre, eu me odiei naquele milésimo de segundo. Eu me odiei mais do que odiei o trânsito da Faria Lima. Mas a soberba já tinha tomado a minha boca. Eu chamei um homem de bem de velho, com o pior tom possível. Romário não revidou com pedras. Apenas inclinou a cabeça meio centímetro para baixo, aceitando o fardo. Puxou o ar pelo nariz e soltou pela boca com um sopro cansado. Romário, doutora, eu sou velho mesmo. Completei meus 69 anos em maio. Mas eu sou um velho que tem uma coisa para te entregar antes de a senhora descer deste táxi. Ele ergueu a mão direita e apontou o dedo para o espelho retrovisor. Focou no crucifixo de prata escurecida, onde as letras HC estavam cravadas a buril. Romário, este crucifixo aqui pertencia ao senhor Heitor Calmon, o homem que a senhora está indo velar. Ele me entregou essa peça na última quarta-feira, 3 dias antes de morrer. E antes de colocar essa corrente nas minhas mãos, ele me pediu uma coisa. Eu estou fazendo agora o que eu prometi para ele. Eu só te peço 60 segundos. Beatriz estancou. O punho fechado que já se erguia para golpear a porta pela quarta vez congelou no ar. O silêncio tomou o estofado. O ar-condicionado sussurrava uma brisa fraca, e do rádio do painel, quase imperceptível, saía a voz dolosa da Roberta Miranda cantando "Vá com Deus, mas vá". Beatriz não tinha percebido até aquele instante que havia música preenchendo o carro. A mão dela no ar desceu devagar, relaxando sobre o tecido cinza do terno. Seus dedos se abriram. Ela fixou os olhos nas iniciais HC. Que brilhavam com o reflexo do sol. Ela caiu sentada de volta contra o banco. O cinto de segurança puxou o seu peito, mas ela não fez menção de tirá-lo. Beatriz, a voz sumindo num filete sem forças do senhor. O senhor conhecia, o senhor Heitor. Romário, há 26 anos, doutora. Ele era meu cliente fixo de caderneta desde 1998. Tenho exatas 486 corridas registradas com o nome dele no meu caderno de papel. Agora, a senhora escolhe, quer que eu te conte o resto da história, ou ainda quer descer na calçada? Beatriz permaneceu 10 segundos sem responder, pela primeira vez. Seus olhos de elite enxergaram o interior daquele táxi, o tapete de borracha vermelho gasto pelo pisar do povo. O painel com o adesivo desbotado da seleção de 94 ao lado de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida presa com fita crepe amarelada. E o cheiro de café preto guardado na garrafinha térmica ao lado do câmbio. Havia também o cheiro de fumaça de cigarro velho impregnado nos estofados, de quando Romário fumava nos anos 90. Era um mundo paralelo de São Paulo que ela nunca tivera a humildade de acessar. Beatriz, conta. Conta tudo, senhor Romário. Eu vou ouvir. Romário Tavares soltou o freio de mão, engatou a primeira e jogou o carro de volta para o asfalto da Faria Lima. E Beatriz, no banco de trás, apenas escutou. Tem hora na jornada, minha filha, que a gente chama o outro de incompetente sem saber que o homem do volante é o guardião de uma coisa que a gente nem sabe que existe. Eu já fui chamado assim 2 vezes na minha paróquia. Na segunda, caí de joelhos e agradeci a Deus. A senhora vai entender o porquê na próxima curva. O senhor Romário Tavares levou a mão direita à cabeça e com um movimento lento e cerimonial, retirou o boné azul marinho do Vasco da Gama. Pousou-o sobre o banco do passageiro, ao lado da garrafa térmica. Sem o tecido, o topo de sua cabeça revelou-se por inteiro. Os cabelos eram de um branco absoluto, finos e ralos, desenhando o mapa do tempo em seu couro cabeludo. Seus ouvidos eram um pouco maiores do que o normal, com lóbulos grossos e caídos, orelhas de quem ouviu confissão a vida inteira, como ele mesmo me confidenciaria mais tarde, em janeiro, nos bancos da minha paróquia. Ele girou o corpo robusto no banco da frente, acomodando-se de lado. Apoiou o braço direito por cima do encosto estofado e pela primeira vez desde que cruzamos a Joaquim Floriano, cravou seus olhos castanhos diretamente nos de Beatriz.
Não havia barreira do espelho retrovisor, era o confronto franco, olho no olho, da pele gasta contra a juventude intocada. Romário, doutora, a senhora tem uma marca de nascença bem aqui. Ele esticou o indicador áspero, apontando, sem tocar, para o contorno do lábio de Beatriz. Bem no canto esquerdo da boca dela havia uma mancha sutil em formato de meia-lua, escura e discreta, do tamanho exato de uma lentilha. Beatriz, ajeitando a postura, sentindo um arrepio incômodo subir pelos braços. Sim, eu tenho desde que nasci. Por que o senhor está reparando nisso agora? Romário, o Heitor tinha uma idêntica. No mesmo canto, com o mesmo desenho. Eu vi essa mancha toda vez que ele virava o rosto para trás no retrovisor para conversar comigo durante as corridas. Beatriz, num reflexo defensivo, levou os dedos cobertos pelo esmalte vermelho vinho à boca. Cobriu a mancha com a palma da mão, como se tentasse esconder uma vergonha que ela sequer sabia que carregava. Suas pontas dos dedos tremeram contra a pele quente. Beatriz, isso é uma grande coincidência. Marcas de nascença desse tipo são comuns em qualquer linhagem. Romário, com a voz mansa, murchando qualquer tentativa de negação, doutora. O Heitor me mostrou a foto da senhora 508 vezes. Com a mão esquerda, Romário puxou a carteira do bolso de trás da calça caqui. Era uma peça de couro marrom antigo, gasta nas bordas e deformada pelo uso de décadas. Abriu-a devagar e, com o cuidado de quem manipula um documento sagrado, retirou 3 fotografias no formato 3x4. Eram imagens simples, daquelas impressas em quiosques de revelação rápida na Praça do Patriarca por R$ 2 cada. Ele estendeu a primeira imagem. Beatriz a recolheu com os dedos vacilantes. Era ela, no ano de 2014, no dia da sua formatura em Direito na PUC. Trazia o cabelo na cabeça, os olhos brilhando e um sorriso largo de quem conquistava o mundo aos 22 anos. Atrás dela, borrado pelo desfoque da lente, aparecia o homem que ela chamava de pai, Roberto Antunes, segurando uma câmera fotográfica pesada. Beatriz, o tom de voz desabando para a perplexidade. Onde o senhor conseguiu isso? Essa foto é do meu arquivo pessoal. Romário, o Heitor me entregou essa cópia em janeiro de 2015, dona. Ele tinha implorado para sua mãe conseguir uma reprodução para ele. A dona Cristina deu, e eu guardei na minha carteira desde então. Beatriz deslizou o polegar para a segunda fotografia. Era ela aos 13 anos de idade, exibindo o aparelho ortodôntico metálico, com aquele olhar tímido e assustado típico das meninas de colégio, vestindo o uniforme azul do Colégio Bandeirantes. Aquela era uma imagem que ela julgava existir apenas no porta-retratos do quarto da mãe. A terceira foto foi o golpe final. Uma imagem dela bebê, com não mais de 8 meses de vida, gordinha, rindo no colo de Dona Cristina. O original daquele registro estava emoldurado na sala de estar do apartamento da mãe, em Higienópolis. Nenhuma alma de fora daquela casa poderia ter acesso àquela cópia. Beatriz, o terno cinza parecendo sufocar o seu peito, as palavras saindo com dificuldade como... Como o senhor Heitor tinha tudo isso guardado? Quem era ele para ter essas fotos? Romário, ajeitando o corpo no banco, olhando-a com uma solenidade dolorosa, doutora. Eu vou ter que lhe dizer uma única frase que vai mudar a direção da sua vida em menos de 10 segundos. A senhora me dá a sua licença para falar a verdade? Beatriz apenas acenou com a cabeça, incapaz de formular um som. Seus olhos secaram e a boca permaneceu entreaberta. As 3 pequenas fotografias tremiam entre seus dedos como folhas de árvores sacudidas por um vento frio de fim de tarde. Romário, o senhor Heitor Calmon era o seu pai biológico, doutora Beatriz. A senhora não é filha de sangue do Roberto Antunes. Eu sei disso porque o próprio Heitor desabafou comigo em 2003, 21 anos atrás, depois de passar 4 anos sendo meu passageiro de confiança. Ele me contou tudo na hora do almoço, num boteco chamado Zé Carioca, perto da Praça Roosevelt, num dia de temporal. A esposa legítima dele, a dona Marília, nunca soube de nada oficialmente. Mas a sua mãe e o seu pai oficial sabiam de toda a verdade.
O Heitor pagava uma pensão sigilosa para a senhora desde 1992, depositada todo dia 5 através de um escritório de advocacia blindado. Foram 32 anos cuidando da senhora em silêncio. O silêncio que se instalou na Faria Lima foi sepulcral. Foram 30 segundos de uma calada de chumbo dentro do táxi estacionado. As 3 fotografias escorregaram dos dedos de Beatriz e caíram sobre o seu colo. O salto da Chutes parou seu tic-tac frenético no tapete, sua mão, cravada na bolsa coach, relaxou por completo. O mundo de certezas e diplomas da advogada havia desabado. Mecanicamente, ela pescou o celular, descou o número da mãe. O sinal chamou 1, 2, 3 vezes. Na 5ª batida, o clique da linha indicou que o chamado fora aceito. Mas Cristina não pronunciou nenhuma palavra. Apenas o som de uma respiração pesada e trêmula preenchia o alto-falante. Beatriz, mãe. Cristina, do outro lado, a voz saindo num sussurro sufocado. Bia. Minha filha, você já chegou ao Araçá? Beatriz, mãe, o motorista do táxi está aqui na minha frente me dizendo uma coisa absurda. Ele está dizendo que o senhor Heitor Calmon era o meu pai de verdade. Ele me mostrou 3 fotos minhas que estavam na carteira dele. Mãe? Pelo amor de Deus, me diz que esse homem enlouqueceu. Fala comigo. Houve uma pausa de 12 segundos na linha. Eu sei a exatidão desse tempo porque a Beatriz me confessou tudo em dezembro, chorando no confessionário da minha igreja, e ela guardara cada segundo daquela dor na memória. Cristina, as lágrimas rompendo na linha. Bia. Beatriz, mãe, fala a verdade. Cristina. Bia, é verdade, minha filha. É tudo verdade. Por favor, venha para o Araçá. Venha agora que eu estou te esperando na porta do velório. Eu te conto tudo o que a vida escondeu. Beatriz desligou o aparelho com um movimento lento. Pousou o celular no banco de trás, ao lado das 3 imagens 3x4. Deitou as mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima, desarmada. Soltou uma respiração longa, profunda e sem som, como quem puxa o oxigênio pela primeira vez após um mergulho profundo demais em águas escuras. Ergueu o rosto e mirou a nuca do motorista. Toda a soberba e arrogância que haviam ditado o tom da viagem desapareceram de suas feições. Restou apenas uma nudez de alma, uma vergonha que ela parecia estar aprendendo a sentir em tempo real. Beatriz, o senhor... O senhor poderia fazer a gentileza de me levar para o Araçá, senhor Romário? Romário, engatando a marcha com suavidade. Posso sim, minha patroa. Vamos para lá. Beatriz com a voz mansa, os olhos brilhando de água. O senhor pode me chamar de Beatriz. Por favor, apenas Beatriz. Romário, olhando-a pelo espelho com doçura. Pois não, Beatriz. O motorista deu a partida no motor do táxi vermelho-amarelo. Saiu da faixa lateral da calçada da MetLife e jogou o veículo na direção da Avenida Rebouças, cortando o trânsito em sentido ao cemitério. No banco de trás, Beatriz recolheu as 3 fotografias miúdas e as apertou contra o peito do terno cinza, com a mesma força com que uma mãe protege um filho numa hora de tempestade. E durante os primeiros 10 quilômetros da Rebouças até os portões do Araçá, ela permaneceu calada, escutando o Sr. Romário desfiar cada linha da história que ele havia guardado trancada no peito por 26 anos. A história de amor e silêncio que eu vou te contar na próxima parada. Existem segredos, minha filha, que habitam o peito dos motoristas de táxi desta capital por décadas inteiras. Eu já ouvi a confissão de pelo menos 15 homens da penha que ganham a vida no volante em São Paulo. Cada um deles carrega na carteira uma fotografia amarelada que não pertence à sua própria família. Cada um deles escuta no estofado de trás desabafos que nenhum padre jamais ouviu no confessionário. O senhor Romário Tavares era um desses guardiões, mas o segredo dele pesava muito mais do que os outros. O Sr. Romário Tavares pigarreou, limpando a gola do orgulho daquela praça paulistana. Seus dedos grossos tamborilaram de leve no volante antes de ele puxar o fio da memória, mudando o compasso da voz para o tom de quem abre um testamento sagrado. Romário, tudo começou na nossa primeira corrida, Beatriz.
23 de setembro de 1991. O sol estava nascendo amarelo quando peguei o Heitor na frente da Calmon Holdings, na Faria Lima. Ele tinha 55 anos, eu, 43. Sentou exatamente onde a senhora está, suspirou e disse, para Dr. Arnaldo, no consultório de cardiologia do Andrade Vasquez. Eu levei. Naquela época, taxista bom esperava cliente bom. Fiquei parado na calçada. Quando ele saiu, agradeceu, pagou bem e pediu meu cartão. Virou meu cliente fixo de caderneta. No banco de trás, a armadura de advogada sênior da Demar Este Almeida desmoronava. Suas mãos apertavam as 3 fotografias 3x4 contra o tecido cinza do terno sob medida. As lágrimas escorriam livres pela mandíbula, mas ela não soluçava. Eram lágrimas firmes de quem aprende a dor mais pesada da vida. Romário engatou a segunda marcha com suavidade, vencendo o engarrafamento provocado pelas obras da linha 6 do metrô centímetro por centímetro. Romário, Heitor não era homem de distância, fia. Na 6ª corrida ele já me chamava de Romário. Na 10ª já me oferecia café com pão na chapa na padaria do Zé Carioca, ali na Praça Roosevelt. Na 20ª, já perguntava da minha Lourdes, dos meus filhos Rogério e Camilo, e da minha mãe Dona Diná, falecida em 84. Heitor era homem de escutar. Em 99, começou a falar dos filhos legítimos dele, o Daniel, com 16, e a Carolina, com 13. Em 2000 mostrou a foto da esposa Dona Marília. Em 2002, fui ao aniversário de 59 anos dele no Pacaembu. Eu olhava aquela riqueza e achava que ele não tinha uma linha torta na vida. Mas eu estava errado, Beatriz. Todo homem carrega um segredo. O motorista ajeitou o retrovisor, fixando o olhar no crucifixo de prata com as letras HC. Que oscilava mansamente com o ar-condicionado fraco do Santana. O baque veio em 2003. 3 de novembro, aniversário de 6 anos da senhora. Peguei o Heitor cedo na Faria Lima. Ele desabou no estofado, olhou para o teto do carro e disse, Romário, hoje eu tenho o maior problema da minha vida. Minha filha caçula faz 6 anos hoje e eu não posso ir na festinha dela. Não posso nem pisar na calçada. Eu estranhei, pensei que a Carolina já tinha 19. Ele leu meu silêncio, se inclinou para frente e confessou tudo de uma vez só. Beatriz prendeu a respiração, sentindo o cinto de segurança travar ríspido contra o peito amassado. Romário, ele olhou nos meus olhos pelo espelho e disse, Romário, eu tenho uma filha fora do casamento. Beatriz Antunes Calmon. Faz 6 anos hoje. Eu nunca dei um beijo no rosto dela. Eu pago uma pensão sigilosa todo dia 5 por um escritório de advocacia. A mãe é a Cristina Antunes, da agência DPZ. O Roberto Antunes sabe e assumiu o registro no papel. A Marília não sabe de nada. Eu te conto porque o meu peito está explodindo há 4 anos. Eu parei o táxi, Beatriz. No meio da Avenida Paulista, puxei o freio de mão e perguntei, e tu vai fazer o quê, Heitor? Ele respondeu, eu vou pagar a estrutura da vida dela inteira. Vou guardar cada foto que a Cristina me mandar. Vou ser pai pelo bolso, porque para Marília eu juro amor desde 78 e não posso destruir minha casa. Mas para Beatriz eu tenho uma responsabilidade de sangue. Romário engoliu em seco, soltando o carro na descida da via. Ele me disse que contaria para o Daniel e para a Carolina algum dia. Talvez quando morresse. 21 anos se passaram, dona, e ele cumpriu a palavra. Faleceu na quinta-feira passada. E hoje, sexta-feira, a senhora descobriu tudo no caminho do velório. Ele sempre foi pontual com as obrigações. Beatriz fechou as pálpebras com força. Suas unhas vermelho-vinho amassavam as 3 fotografias no peito. Ela não gritou. Apenas balançava a cabeça devagar, tentando acomodar aquela avalanche dentro da sua história de luxo em Higienópolis. Beatriz, a voz sussurrada, despida de qualquer soberba, e o senhor guardou esse segredo 26 anos? Sem contar para ninguém. Romário, a minha Lourdes não sabe de uma única linha disso, Beatriz.
Eu carrego o segredo do Heitor como carrego esse crucifixo de prata no espelho. É promessa. Beatriz. E a minha mãe? Ela sabia que o senhor era o guardião dele? Romário, Dona Cristina sabia, sim. Desde 2015. Ela me ligou 3 vezes nos últimos 7 meses, de número restrito e voz trêmula, só para perguntar da saúde do Heitor no Sírio-Libanês sem se expor. Eu sempre respondi. Reconheci o tom da voz dela no segundo em que a senhora me ligou de dentro do carro. Beatriz desabou para frente, apoiando a testa sobre o encosto do banco do motorista. O cheiro de poeira e estofado velho invadiu seu olfato. Beatriz, o senhor sabia quem eu era no momento em que entrei na Joaquim Floriano. Romário, reconheci no segundo quarteirão, Beatriz. Pela marca de nascença na boca e pelo nariz do Heitor. É o mesmo sangue. Beatriz, as lágrimas molhando o tecido, e mesmo assim. O senhor aceitou me ouvir te chamar de incompetente? Aceitou os meus gritos de doutora? Romário, escutei tudo, fia. Filha mimada gritando com taxista na Faria Lima é poeira na estrada perto da dor que o seu pai estava sentindo naquela cama na última semana de vida dele. Eu engoli o sapo e esperei a senhora desarmar o orgulho para poder me apresentar. Não dava para entregar uma verdade desse tamanho no meio de um grito de vaidade. Um soluço pequeno e dolorido finalmente rompeu a garganta de Beatriz. Romário Tavares, sem virar o corpo, esticou o braço direito para trás, estendendo um pano de prato de algodão branco e desbotado que guardava no porta-luvas. Ela agarrou o tecido com as 2 mãos e o pressionou contra o rosto suado. O cheiro que invadiu seu olfato era de sabão azul da IP, daquele perfume rústico de roupa estendida no varal de quintal da Penha. Era o cheiro de um domingo comum de família. Um perfume de verdade humana que Beatriz, trancada nas salas cor de gelo do Itaim, nunca tivera a humildade de acessar. Beatriz, senhor Romário, Romário, diga, Beatriz. Beatriz, me perdoa. Me perdoa por tudo que joguei na sua cara hoje. Romário, olhando-a pelo retrovisor com mansidão, não precisa pedir perdão, fia. Filha que perde o pai antes de conhecer, perde 2 vezes na mesma tarde. A sua raiva ali atrás não era de mim. Era o susto da perda batendo na porta. O trânsito andou. O táxi deu a última curva regulamentar. E foi assim, com o pano de prato cheirando a sabão IP cobrindo as lágrimas e as 3 fotografias amassadas junto ao peito do terno cinza, que Beatriz Antunes Calmon desembarcou diante do grande portão de ferro do cemitério do Araçá. Os relógios marcavam exatamente 13h19 da tarde daquela sexta-feira, 8 de novembro de 2024. O caixão do Heitor ainda estava aberto. Pega o lenço, minha filha. Eu sempre tive para mim, nos meus anos de batina, que o perfume de um pano de prato lavado com sabão IP limpa mais o peito de um pecador do que 10 sessões de terapia de luxo. Eu já vi muito pranto de filha soberba ser acolhido nas fibras daquele algodão de cozinha. O pano de prato é o lenço que Deus deu para a gente humilde limpar a vaidade antes de confessar a verdade. Eu estava de pé junto ao portal de ferro da Capela 4 do cemitério do Araçá, girando entre os dedos um velho terço de contas de cocô preto, enquanto observava os últimos carros vencerem a ladeira. Vi o táxi vermelho-amarelo encostar de supetão junto ao meio-fio. Vi a Beatriz descer do banco de trás, completamente desarmada daquela pose altiva que costuma reinar nos escritórios da Faria Lima. Logo atrás, o senhor Romário Tavares saltou do veículo, segurando o boné azul marinho do Vasco da Gama apertado contra o peito, num gesto de profundo respeito. Na mão esquerda de Beatriz, as 3 fotografias 3x4 balançavam, amassadas pela força do susto. Ela caminhou em minha direção com passos vacilantes. Não me conhecia de lugar nenhum, mas avistou o colarinho clerical branco e o crucifixo de prata envelhecida sobre o tecido preto da minha batina. Ela buscou o sagrado porque o chão do mundo dela havia sumido. Beatriz, padre, o senhor é o padre Aldo? Me diz que é o senhor. Padre Aldo, sou eu sim, minha filha. A sua mãe me avisou que você estava a caminho. Respire. Beatriz, com os lábios trêmulos,
indicando a marca em meia-lua, padre, o motorista daquele carro. Ele acabou de me dizer uma coisa que, Padre Aldo, eu sei de tudo, Beatriz. A Cristina me ligou desesperada às 2h17 da tarde. Eu conheço o tamanho desse segredo. Agora acalme esse coração, entre comigo e me deixe guiar seus passos. Segurei o braço dela com suavidade, sentindo a rigidez do seu corpo, e a conduzi para a penumbra da capela. O Sr. Romário entrou logo atrás, 3 passos recuados, mantendo-se como uma sentinela silenciosa. Na quarta fileira de bancos de madeira, Dona Cristina Antunes estava de joelhos. A publicitária aposentada de 62 anos cobria o rosto com as 2 mãos, e seus ombros balançavam no ritmo de um pranto antigo, guardado por mais de 32 anos. Aproximei-me e toquei seu ombro esquerdo. Padre Aldo, Cristina. Ela chegou. Ela ergueu o rosto inchado e deparou-se com a filha. Levantou-se num ímpeto e as duas se fundiram num abraço apertado bem no corredor central da capela. Foi um minuto inteiro de um choro abafado, fia. Cristina não conseguia articular nenhuma frase com começo, meio e fim. Apenas repetia num sussurro desesperado, uma ladainha que só o coração de mãe consegue traduzir. Perdoa, fia, perdoa a sua mãe. Perdoa. Desviei o meu olhar para a primeira fileira de bancos. Dona Marília Calmon, a viúva legítima de 67 anos, estava de pé. Trajava um vestido preto opaco, sem qualquer detalhe de luxo, e ostentava no pescoço o mesmo colar de pérolas naturais que usava em todos os funerais desde o sepultamento de sua mãe, em 1993. O cabelo branco estava preso num coque baixo, firme, ornado por um pequeno broche dourado em formato de margarida, o último presente que Heitor lhe dera nas bodas de outubro, escassas 3 semanas antes de morrer. Marília assistira à entrada de Beatriz. Vir a marca de nascença no canto da boca, testemunhar o desespero de Cristina e com a lucidez que só as mulheres traídas têm, costurou em 3 segundos a suspeita que carregava no peito há 20 anos. Ela deixou a primeira fileira. Caminhou com passos lentos e firmes pelo corredor de granito. Atrás dela, os 2 filhos legítimos, o Daniel, de 41 anos, e a Carolina, de 38, permaneceram paralisados nos bancos, com os semblantes tomados pela confusão. Marília parou a exatamente 1 metro de Beatriz. Beatriz afastou-se do peito de Cristina e sustentou o olhar. A viúva e a filha oculta ficaram frente a frente, separadas pelo caixão de Heitor. Cristina abriu a boca para tentar tecer uma linha de defesa. Cristina, Marília, por favor, eu posso te explicar. Marília, Cristina. Dona Marília ergueu a mão direita num gesto manso, quase imperceptível. Não era um corte de fúria. Era uma ordem de calmaria. Marília, não diga nada, Cristina. Este não é o momento para explicações. Ela virou o rosto para Beatriz. Estendeu a palma da mão direita com uma lentidão solene e tocou suavemente a face esquerda da menina. Seus dedos repousaram exatamente sobre a mancha em formato de meia-lua. Foram 3 segundos de contato físico, fia. Beatriz fechou as pálpebras e as lágrimas escorreram pelos cantos dos seus olhos, molhando os dedos da viúva. Marília recolheu a mão e soltou a voz. E o tom dela saiu com uma firmeza que me espantou. Marília, você tem o sangue dele. Você é da família. Não foi uma pergunta em busca de aprovação, foi um enunciado definitivo. Beatriz apenas balançou a cabeça positivamente. Marília virou-se para mim com a mesma postura inabalável. Marília, Padre Aldo pode dar início à celebração da missa. A família do Heitor está completa agora. Ela girou os calcanhares e retornou para o seu posto na primeira fileira. Sem pressa, sem encenações. Caminhou com os ombros ligeiramente curvados para dentro, o peso de uma vida de aparências esmagando sua estrutura. Suas mãos cruzavam-se na altura do ventre. Mas eu, que sou um padre velho, vi o que ninguém mais na capela percebeu.
Antes de sentar-se, Marília estancou por 5 segundos diante da terceira fileira de bancos. Mirou o caixão de madeira do marido. Seus lábios moveram-se numa prece muda. Heitor, eu cumpri a minha jura. Pode ir em paz. E acomodou-se entre os filhos. Lá na frente, o Daniel sussurrou no ouvido da irmã: Maninha, quem é aquela moça com a nossa mãe? Carolina, com os olhos fixos na entrada, respondeu num fio de voz: Daniel, repara bem no canto da boca dela. É a mesma marca do papai. O tributarista passou os dedos pelo próprio queixo, onde carregava uma meia-lua idêntica, e compreendeu o mistério. Carolina apertou a mão da mãe, selando em 3 segundos de toque o segredo de 20 anos. Iniciei a missa de corpo presente no horário regulamentar. Foi uma liturgia simples. Li o livro de Eclesiastes e entoei o Salmo 23. No Evangelho de Lucas, proferi a parábola do filho pródigo, que eu havia selecionado na sacristia pensando na dor de Beatriz. Durante o sermão fitei aquelas 3 mulheres. Falei sobre o pai que espera na estrada, mas fiz questão de lembrar da mãe. Por que a parábola oficial não cita nenhuma figura feminina, mas este velho padre sabe bem que toda família carrega uma mãe oculta nas entrelinhas. Beatriz permaneceu de joelhos na terceira fileira, amparada por Cristina. 2 bancos atrás, o senhor Romário segurava o boné no colo e desfiava as contas de 1/3 de plástico azul. Na hora da comunhão, Dona Marília ergueu-se primeiro. Caminhou até o presbitério, recebeu a hóstia sagrada de minhas mãos e consumiu o vinho. No trajeto de retorno, porém, ela interrompeu o passo diante da terceira fileira. Olhou fixo para Beatriz e estendeu-lhe a mão aberta. Beatriz hesitou. Mirou a mãe ao lado. Cristina deu um aceno mínimo com a cabeça, 3 milímetros de movimento, concedendo a permissão. Beatriz segurou os dedos de Marília e levantou-se do banco. As duas caminharam lado a lado até o limite do presbitério. Beatriz, que não comungava desde os 14 anos, caiu de joelhos sobre o mármore. Depositei a hóstia na sua palma trêmula. Ela engoliu seco. Marília permaneceu ao lado, segurando o cotovelo da jovem com a mesma firmeza com que uma avó ampara a neta na primeira comunhão. A viúva mantinha os olhos fixos no Cristo de madeira do altar, secos e resolutos, decidindo, em 3 segundos de missa, sepultar 32 anos de mentiras. Terminado o rito, Marília não se sentou ao lado de Cristina. Voltou para o seu lugar de direito na primeira fileira. Cumpriu o que a sua honra exigia e recolheu-se. Cristina apertou os dedos da filha e sussurrou: Cristina, Bia. Essa mulher é muito maior do que eu. Eu te juro, fia, ela tem uma alma gigante. Beatriz, eu não estou com raiva da senhora, mãe. Pelo menos não neste minuto. Talvez amanhã o ódio apareça. Mas hoje não tenho forças para isso. Cristina, está bem, minha filha. Amanhã a gente cuida do resto. Hoje a gente só tenta respirar. Antes de os carregadores suspenderem o caixão para o sepultamento, Dona Marília comoveu a capela. Aproximou-se da urna de madeira e me pediu num sussurro: Padre Aldo, abra a tampa de cima, por favor. Só mais uma vez. Atendi ao pedido. Heitor Calmon repousava sobre o cetim, aos 71 anos, vestindo um terno cinza claro da Brooks Brothers e gravata azul marinho. A marca de nascença em meia-lua brilhava escura no canto do seu lábio. Marília tocou a mão direita do marido morto e proferiu, com a voz firme de quem viveu 46 anos de matrimônio. Marília, Heitor, eu acabei de acolher a sua filha aqui no altar. Pode fechar os olhos e descansar tranquilo, meu velho. A Beatriz já tem a mãe biológica viva dela, tem a mãe oficial que está enterrada com Roberto, e a partir de hoje ela tem a mim como a terceira mãe. Eu não vou ser madrasta de ninguém, Heitor, vou ser apenas mais uma para zelar por ela. Vá em paz. Ela depositou um beijo suave na testa do marido. Daniel cobriu o rosto com as mãos e Carolina chorou abertamente. Beatriz, na terceira fileira, apertou o corpo de Cristina com força. Fechei a tampa de madeira e os carregadores seguiram em direção ao jazigo número 342, na ala leste do Araçá.
O senhor Romário Tavares não acompanhou o cortejo, permaneceu na capela vazia segurando o boné. Mais tarde, ele me diria na paróquia: padre, motorista de táxi só cumpre o compromisso de levar o cliente até a porta. O compromisso de enterrar pertence à família. Eu saio de fininho. À beira da sepultura, Marília jogou a primeira rosa branca. Daniel lançou a segunda e Carolina, a terceira. Beatriz, após hesitar por 10 segundos, colheu uma flor do balde do coveiro e atirou-a no fosso. A quarta rosa. Cristina permaneceu recuada, sem coragem de se aproximar do mármore. Quando o coveiro Joaquim Bezerra preparava-se para sentar a laje de pedra, Dona Marília esticou o braço. Marília, seu Joaquim, espere. Me dê mais um minuto, por favor. Ela puxou do casaco preto um envelope de papel branco, lacrado, sem nenhuma inscrição. Beijou o papel e o depositou delicadamente sobre a madeira do caixão, antes que o mármore selasse o túmulo. Marília, Heitor. Esta é a carta que escrevi para você em julho de 89, na noite em que meu coração intuiu pela primeira vez que existia outra mulher na sua vida. Eu nunca tive a coragem de te entregar em vida. Guardei esse envelope por 35 anos no fundo da minha caixa de costura. Ela vai descer com você. O coveiro, com os olhos baixos de respeito, assentou a placa de mármore por cima da carta. Eu já testemunhei muitos perdões grandiosos em meus 43 anos de batina neste cemitério, minha filha. Mas a grandeza da Dona Marília Calmon naquela tarde de sexta-feira foi o maior espetáculo de misericórdia que os meus olhos já viram. Não foi um perdão de palavras fáceis, foi um perdão de pele, de carne, selado com o toque da palma da mão na face da filha do pecado. Chorei escondido dentro da minha batina escura para ninguém notar. Dezembro, 8 de 2024. O sol fraco de um domingo de manhã cortava a neblina rala de São Paulo, 30 dias exatos após o velório no Araçá. No segundo andar do edifício solar das Acácias, na rua Itacolumi, em Higienópolis, as cortinas brancas do apartamento de Cristina Antunes balançavam mansas com a brisa da janela aberta. O cheiro forte e ancestral de pão de queijo recém-tirado do forno preenchia o ambiente, quebrando a frieza típica da elite paulistana. Cristina estava na cozinha. Vestia um avental azul claro sobre a roupa de domingo, o cabelo grisalho perfeitamente alinhado num coque baixo, e fritava ovos mexidos com cebolinha fresca numa frigideira imensa. Suas mãos firmes controlavam o fogo, enquanto a sandália havaianas branca chiava baixinho contra o piso de cerâmica fria. Eu, Padre Aldo, havia chegado às 8h40 da manhã. Carregava nas mãos uma bandeja com um bolo de fubá cremoso, recém-saído do forno lá no Ipiranga. Depositei a travessa na mesa. Cristina virou o rosto e abriu um sorriso miúdo. Padre Aldo, Cristina, confesso que vim muito mais pelo seu café. A senhora ainda faz aquele pó da São Brás peneirado 3 vezes? Não esqueço aquele sabor desde 2006. Cristina, o senhor tem uma memória perigosa para coisas pequenas, padre. Padre Aldo, a senhora também tem, Cristina. E é exatamente por não ter esquecido que importa que nós estamos todos aqui nesta sala hoje. Quando o relógio cravou 9 horas em ponto, a campainha tocou. Entrou Dona Marília Calmon. Vestia um modelo simples na cor framboesa. Era a primeira vez, notei eu, que ela não usava o luto fechado. No pescoço, o tradicional colar de pérolas. Em suas mãos, equilibrava uma pequena caixa de papelão. Logo atrás, entraram os 2 filhos legítimos. Daniel, de 41 anos, com a postura contraída de quem pisa em território desconhecido. E Carolina, de 38, usando um vestido florido leve. Os herdeiros Calmon pisavam, trêmulos, na casa da mulher cujo nome eles só haviam escutado pela primeira vez há 3 semanas. Marília depositou um beijo na face de Cristina. Um beijo seco, mas carregado de uma verdade cortante. Daniel limitou-se a apertar a mão da dona da casa rapidamente. Já a Carolina a abraçou com força. Foi então que Beatriz saiu do corredor. Vestia uma calça jeans comum e blusa branca de algodão, desarmada da maquiagem agressiva da Faria Lima. Parecia a mesma menina assustada que havia saltado do táxi do senhor Romário. Daniel parou no meio da sala. Fixou os olhos em Beatriz.
A meia-lua no canto do lábio dela espelhava o traço no seu próprio queixo. Foram 15 segundos de um silêncio pesado. O olhar mútuo entre dois estranhos que partilhavam o mesmo DNA. Foi a Carolina quem rompeu o gelo. Caminhou direto até a Beatriz e a envolveu num abraço longo. As duas ficaram atracadas por quase 30 segundos sem dizer uma única palavra. 9-5, nova campainha. O senhor Romário Tavares surgiu na soleira, segurando o boné do Vasco da Gama com as duas mãos. Usava uma camisa social branca, lavada e engomada pela esposa, e calçava sandálias havaianas pretas novinhas, compradas especialmente para a ocasião. Trazia uma sacola plástica com um panetone e uma garrafa de Coca-Cola, o presente sincero de quem divide a própria mesa na periferia. Romário, bom dia a todos. Eu estou atrapalhando a família? Cristina, Romário, pelo amor de Deus, entre. O senhor é o nosso convidado de honra. Dona Marília levantou-se e estendeu a mão direita para o taxista. Marília, Romário. Eu sou a Marília Calmon. O Heitor falava do meu irmão Romário. Eu nunca tive o prazer de conhecê-lo, mas eu te conheço por dentro há 26 anos. Obrigada por ter cuidado dele no asfalto. Romário, senhora, eu não sei nem o que dizer. Marília, não diga. Sente-se na cabeceira da mesa, Romário. Por favor. Hoje a cabeceira desta casa é sua. Foi ali, minha filha, que a ficha deste velho padre caiu de vez. Marília Calmon era uma mulher de sabedoria rara. Uma mesa verdadeira só fica em pé quando a dondoca do Pacaembu convida o taxista da Penha para sentar na cabeceira. 7 pessoas sentaram-se ao redor da mesa: Marília, Cristina, Beatriz, Daniel, Carolina, o senhor Romário e eu. Uma família que havia sido rachada em 3 pedaços até a semana passada, agora ao redor do mesmo café coado e do pão de queijo. Após o primeiro gole de café, Dona Marília puxou a caixa de papelão. Retirou de lá um álbum fotográfico pesado, de couro verde musgo, e o posicionou no centro da mesa. Marília, eu trouxe isso aqui para vocês 3 verem juntos. Este é o álbum pessoal do Heitor, de 92 até 2016. Registros que ele mantinha trancados na gaveta do escritório. Ela folheou as páginas. Daniel com um troféu de natação. Carolina rodopiando de bailarina. Parou na página 17. Uma fotografia que eu juro por Deus que nunca tinha visto. Era a exata esquina da Faria Lima com a Joaquim Floriano. O Heitor estava ali, mais jovem. No colo dele, sorrindo largo para a lente, uma menininha de uns 3 anos de idade, vestida num macacão azul claro. No cantinho da boca da menina, a marca em formato de meia-lua. Beatriz ofegou, puxando a fotografia com as mãos trêmulas. Marília, dezembro de 95. O Heitor aguardou aqui, no álbum central da vida dele. Significa que ele queria desesperadamente que vocês 3 se descobrissem juntos algum dia. Daniel tomou a fotografia das mãos de Beatriz. Seus olhos encheram-se de água. Daniel, Beatriz, eu tenho muita coisa para processar na terapia ainda. Mas eu faço questão de te dizer, a senhora é a minha irmã. Eu não vou fingir que serei o irmão mais velho perfeito a partir de hoje, mas eu juro que vou tentar. Beatriz, tudo bem, Daniel? Eu também não faço a menor ideia de como ser irmã. A gente aprende no caminho. Daniel estendeu a mão espalmada sobre a mesa. Beatriz a cobriu. A Carolina pousou as 2 mãos sobre as dos irmãos. 3 mãos entrelaçadas bem em cima da porcelana do pão de queijo. Do outro lado, Marília buscou a mão de Daniel. Cristina segurou firme a mão de Beatriz. Eu enlacei os dedos de Cristina, e o senhor Romário fechou a corrente segurando a mão de Marília. 7 pares de mãos curando as rachaduras da vida. O taxista da Penha chorava baixinho. Uma lágrima grossa descia pelas rugas. Marília apertou os dedos dele. Marília, Romário, faz um favor para esta viúva? Conta uma história do Heitor para os filhos dele. Uma história de rua que eles nunca escutaram. Romário enxugou a lágrima com a manga da camisa branca e pigarreou. Romário, 14 de fevereiro de 2014. Dia dos Namorados.
O Heitor me pediu para encostar na frente da igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá na Lapa. Voltou meia hora depois, com um terço novo. Perguntei se acendeu vela para a senhora, Dona Marília. Ele me olhou sério e disse: acendi 2 velas, Romário. Uma para Marília, outra para Beatriz. Do mesmo tamanho. Hoje eu não tenho coragem para dar um diamante para as duas, mas eu posso dar a mesma luz, a mesma vela igual para ambas perante Deus. Foi a única vez que ele pronunciou o nome da Beatriz diante da face de um santo. Marília fechou os olhos com um sorriso triste, de quem finalmente aceita o homem falho que amou. Marília, esse era o Heitor. Faltou-lhe coragem para fazer o certo de uma vez só. Mas ele teve astúcia de fazer o certo aos pedaços. Cada vela acesa, cada pensão, cada foto escondida. O Heitor não teve peito para amar tudo de uma vez. Ele amou em parcelas, mas amou. Carolina olhou para a mãe. Carolina, mãe, a senhora não tem raiva do meu pai. Marília, Carolina, um dia a vida vai te ensinar. A raiva é um fardo exaustivo. Tira o sono, azeda o estômago e envelhece a pele. Aos 67 anos, não tenho energia para isso. Prefiro 1000 vezes sentar nesta mesa hoje com o perdão reinando ao redor do pão de queijo da Cristina, do que cultivar a raiva sozinha num apartamento vazio. Eu fiz essa escolha no momento exato em que olhei para a marca de nascença da Beatriz no cemitério. Beatriz soluçou. Suas lágrimas quentes pingaram direto no seu pedaço de pão de queijo. Cristina puxou a filha contra o seu avental. Beatriz, Dona Marília, eu passei a vida inteira achando que podia pagar por tudo com um contrato e honorários advocatícios. Fui mesquinha. Não tenho palavras no mundo para agradecer. Marília, não me agradeça com choro, minha filha. Agradeça com a vida. A porta do Pacaembu está aberta. Quando você tiver os seus filhos, traga as crianças. E vocês dois, Daniel e Carolina, engulam o ciúme e tragam os de vocês. Quero ver todos os netos do Heitor brincando juntos num aniversário. É a exigência de uma avó que acordou hoje com a leveza de uma garota de 17. Antes de nos levantarmos, Dona Marília puxou a segunda surpresa. O anel de formatura do Heitor pela Faculdade de Engenharia da USP, de ouro maciço com ônix preta, estendeu a joia na direção de Daniel. Marília, o teu pai me escreveu uma carta 1 mês antes de infartar e disse: entregue o anel para o Daniel. Queria ter deixado uma herança idêntica para os dois, mas fui covarde. A Beatriz teve a PUC paga pelo meu bolso oculto. O Daniel, o anel da USP. Dei para cada um o que coube dentro da minha mentira. Tome, meu filho. O tributarista encaixou o aro de ouro no dedo. A exata circunferência do dedo do pai morto. Carolina enxugou o canto dos olhos e virou o rosto para Beatriz. Carolina, Beatriz, você vai casar agora em março, né? Eu posso te ajudar a escolher o vestido de noiva? Trabalho no Itaim, conheço os ateliês. Adoraria ir com você nas provas. Que tipo de irmã caçula eu seria se não pudesse dar palpite inútil na barra do vestido? Beatriz debruçou-se sobre a travessa e abraçou Carolina com força, soltando uma gargalhada lavada de alívio. O pão de queijo da Cristina já havia esfriado. Mas ninguém ali sentia fome de pão. O alimento daquele domingo foi outro. Tira uma lição daqui, minha filha. Eu te garanto, o dinheiro grita, o sobrenome se impõe, mas é a humildade despida de rancor que constrói pontes e salva o que restou. Eu vi o orgulho da elite desabar e no seu lugar, erguer-se o milagre de uma família costurada pelo perdão em parcelas. Eu reparei num detalhe que quase ninguém viu naquela manhã. Dona Marília, a viúva milionária do Pacaembu, circulava pela sala calçando um par de sandálias havaianas brancas que pediu emprestado da anfitriã. Antes de pisar no tapete da mulher que amou o seu marido às escondidas, ela tirou os sapatos finos na porta e calçou as chinelas da Cristina. Descalça de toda a hierarquia. E quando a gente entra na vida do outro tirando o salto do orgulho, minha filha, não tem ressentimento que resista. Vai com Deus. E se cruzar com um táxi vermelho-amarelo rodando pela Faria Lima, abaixe o vidro e ofereça um café. O senhor Romário agradece.